Olá, graça e paz a todos, saudações. Hoje nós vamos falar sobre a pedra da igreja. Quem é a pedra da igreja? E para nós começarmos essa breve meditação, eu quero abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso de número 13. Eu vou compartilhar a tela. Aqui no aplicativo do Logos, nós temos a Bíblia aberta e nós podemos ver a partir do verso 13 que o evangelista Mateus escreve o relato a respeito da confissão de Pedro. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E o trecho dessa passagem que eu queria focar está no verso 18, em que, logo após Pedro ter confessado que Cristo, que o Senhor Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus responde dizendo no verso 18: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E essa afirmação de Jesus pode ser assunto de debates e algumas discordâncias. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, no seu catecismo, no artigo 552, ela diz: No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro confessara: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, como nós acabamos de ler. E nosso Senhor declarou-lhe então: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E foquemos no que ele diz neste trecho, o Catecismo da Igreja Católica. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja edificada sobre Pedro, vitória sobre os poderes da morte. Então, para a Igreja Católica, é claro o ensino de que a igreja está edificada sobre a pessoa de Pedro. Então, para a Igreja Católica, Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Mas nós vamos ver que essa noção de que a igreja está edificada sobre Pedro, ela não sobrevive a uma exegese mais completa do texto à luz de tudo aquilo que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Vamos ver aquilo que a palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 2. No livro de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo diz: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então veja, o verso 20 nos diz de forma muito clara: a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não está edificado sobre uma pessoa apenas do colégio apostólico. A igreja não está edificada simplesmente e meramente na pessoa de Pedro, mas no fundamento dos apóstolos, de todos os apóstolos e também dos profetas. E esse versículo ainda conclui dizendo que Cristo Jesus é a pedra angular, ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Portanto, uma vez que a Bíblia ela não pode se contradizer, nós não podemos afirmar que o texto de Mateus capítulo 16, o texto que nós lemos anteriormente, afirme que Pedro é a pedra da igreja, sobre a qual a igreja está edificada. Isso é um erro tremendo de interpretação, é um erro de exegese, de hermenêutica,
grotesco. Não podemos concluir que Pedro é a pedra da igreja pelo texto de Mateus, capítulo 16, mas ainda existem outros textos que apontam para isso. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do verso 8, o próprio apóstolo Pedro diz: Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, deixa eu grifar o texto, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, mais uma vez, aqui em Atos capítulo 4, no verso 11, Pedro reconhece que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra angular, a pedra principal do edifício. Essa passagem que Pedro cita se trata dos versículos 22 e 23 do Salmo 118, que nós vamos ler. Então, no Salmo 118, dos versos 22 a 23, está escrito: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui ele está fazendo uma menção clara a respeito de Jesus, como Pedro deixa explícito no texto anterior que nós lemos, em Atos, capítulo 4, dos versos 8 a 12. Jesus foi a pedra que foi rejeitada pelos construtores, pelos líderes judeus, pela nação judaica, mas que se tornou a principal pedra, a pedra angular. E isto, diz o verso 23, procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, mais uma vez, agora uma citação do Antigo Testamento que nos mostra que Jesus é a pedra, Jesus é a rocha e não Pedro, e que Pedro não é a base, não é o sustentáculo, não é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Mas vejamos ainda o que Pedro diz na sua própria carta, no segundo capítulo da sua primeira carta, do verso 4 a 8. Ele diz: chegando-vos para ele, ele quem? Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Mais uma vez, se referindo ao Salmo 118 que nós acabamos de ler. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Então, Pedro aqui chama Cristo de a pedra que vive. Pedro está reconhecendo que ele próprio não é a pedra. Ele está dizendo que Jesus é a pedra que vive. Jesus é a pedra que foi rejeitado pelos homens. E ele diz no verso 5 que os crentes, os cristãos que creem no Senhor Jesus Cristo, eles são como pedras que vivem, edificados sobre a casa espiritual. Então, Jesus Cristo é a pedra que vive, é a a pedra igreja. principal, a pedra angular, enquanto os crentes são como pedras que vivem, que constituem esse templo, essa casa espiritual de Deus, para Deus. Já no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, dos versos 42 em diante, mais uma vez o Senhor Jesus deixa muito claro, dizendo: perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mais uma vez citando o Salmo 118. Aqui Jesus está falando de si mesmo, não está falando de Pedro, que Pedro está sendo rejeitado, que Pedro é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que o próprio Senhor Jesus é a pedra que foi rejeitada. Então, tendo em vista todas estas coisas, fica muito claro que Pedro não pode ser a pedra da igreja.
Pedro não é a base e nem o sustentáculo da igreja. Pedro não é, nunca foi e jamais será o sustentáculo, a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Porque essa pedra sobre a qual a igreja está fundamentada é o próprio Senhor Jesus Cristo, embasada no ensinamento que, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 20, que nós lemos, é chamado de fundamento dos apóstolos e profetas. Portanto, Pedro não é e não pode ser a pedra da igreja. Este posto, esta ocupação, pertence única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que essa interpretação da Igreja Católica, de que a Igreja de Cristo está edificada sobre a pessoa de Pedro, é completamente equivocada e estranha ao ensinamento da Sagrada Escritura. Assim, o que nós podemos então afirmar é que a igreja está edificada sobre Jesus Cristo e fundamentada no ensino dos apóstolos e dos profetas. E quando Cristo diz a Pedro que a igreja será fundamentada sobre esta pedra, ele não está se referindo à pessoa de Pedro, e sim Pedro como representante dos apóstolos, como muitas vezes acontece, Pedro tendo esse destaque entre os apóstolos, funcionando como um representante de todo o colégio apostólico. É dito que sobre o ensinamento dos apóstolos, que ali estava sendo representado por Pedro, a igreja então seria edificada. Portanto, falar sobre sucessão apostólica, de que os papas são sucessores do apóstolo Pedro, é um grande erro. Não é possível afirmar isso de acordo com a palavra de Deus, porque de acordo com ela nós vemos que a igreja não está fundamentada sobre a pessoa de Pedro e muito menos sobre uma sucessão apostólica que descende ou que sucede ao apóstolo Pedro. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nos atenhamos àquilo que a palavra de Deus nos ensina e ao ensinamento que ela nos dá, que é claro que a igreja não está fundamentada em Pedro, que o cabeça da igreja não é Pedro e nunca será, mas apenas o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe e nos ajude a reconhecer que somente o Senhor Jesus é o cabeça, o líder, a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada. Deus abençoe.